Paz, querido. Estamos juntos mais uma vez e agora para a nossa escola bíblica dominical. A lição de hoje é a lição 5, sobre a vida de Paulo. O título da lição de hoje é Jesus, a mão amiga de Deus. Eu quero ler um texto contigo, 2 Coríntios, capítulo 5, 18, 19 e 20. É um texto que vai dar referência para nós compreendermos a proposta do estudo. Diz assim a palavra: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Esse é o texto, 2 Coríntios, capítulo 5, 18, 19 e 20, que dá base a essa ideia de reconciliação. E aqui esse título, Jesus, a mão amiga de Deus, ele vai dar a ideia da reconciliação, de Deus dando a mão ao homem, puxando o homem de volta para Deus. Não por força, mas por amor. Compreendendo o amor de Deus para conosco. Vem como seu pensamento central, a palavra de Paulo, a doutrina da reconciliação. O que é reconciliação? É algo que tinha um concílio, que tinha um acordo e foi quebrado. O homem e Deus tinham um acordo e foi quebrado esse acordo. O homem estava junto de Deus, caminhava com Deus e foi quebrado o acordo. Tem um pecado original, separou o homem de Deus. E agora na reconciliação, esse dar as mãos novamente, esse caminhar junto novamente, é proposto para mim e para você e para toda a humanidade. O texto clássico que eu li agora há pouco, mas eu vou ler aqui como está na revista, na versão que está aqui, que é interessante, diz assim, que é lá em 2 Coríntios 5, 19, pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Duas coisas aqui. Ele fala não imputando, não deixando de perceber os erros. Os erros existem, mas não levando em conta isso. Porque se fosse levar em conta, nenhum de nós seria merecedor da bondade de Deus, da graça dele. Ponto. Então Deus não vai levar em conta isso. Vai levar em conta o meu arrependimento. E o segundo ponto importante que desse texto é nos dá responsabilidade e nos encarregou da palavra da reconciliação. Agora eu tenho a responsabilidade, eu e você. Então deu para mim e para você a responsabilidade de pregar a palavra de reconciliação. Somos responsáveis por isso. Nós não podemos fugir dessa responsabilidade. Não podemos delegar a outras pessoas, a outra geração. A nossa geração tem esta responsabilidade de pregar a palavra de reconciliação. A ideia é de que duas partes que antes eram hostis, agora são amigas. É disto que trata a doutrina da reconciliação. Deus e o homem, antes em campos opostos, se tornam amigos na pessoa de Jesus. Na pessoa de Jesus. Ele que faz isso. Que une o homem. O Deus e os homens separados. Opostos. Jesus vem e junta. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho unigênito. Manda o seu filho. Por amor. Então ele manda seu filho por amor, por mim e por você. Porque Deus nos ama. E Jesus vem agora com o propósito de pregar a palavra de amor e de reconciliação. Essa ênfase que Paulo dá aqui para mim e para você estar pensando. Então, a partir daí, essa foi a introdução. Tem alguns pontos que são tratados. Primeiro, a inimizade entre Deus e o homem. Isso quer dizer que o homem, fora de Cristo, não está reconciliado com Deus e que a inimizade entre os dois permanece. Aí você pode ler esse texto aqui e pensar assim, mas Deus é Deus de amor.
Deus é Deus de misericórdia. Deus é Deus de graça. E, verdade. Agora, uma coisa é Deus ser um Deus de amor, Deus de perdão, Deus de graça, Deus de reconciliação, Deus do arrependimento do homem, reconhecer. Mas o homem tem que ter essa ação, última que eu disse agora aqui. Ele tem que se arrepender. Ele pode ser uma ótima pessoa, mas está distante de Deus e não compreende quem Ele é. A gente confunde as coisas. A questão para nós deve ser sempre esta: o que a Bíblia diz sobre o assunto. Lembro de Billy Graham, e nas mensagens dele, em vários momentos ele usava a seguinte expressão: a Bíblia diz. Não é o que eu digo, não é o que eu acho, não é o que o teólogo tal disse, mesmo tendo uma grande admiração por ele, mas o que a Bíblia diz, sem eu botar pano quente nas coisas, sem eu distorcer para interesses no meu auditório, de quem está me ouvindo, quem está me vendo, mas o que a Bíblia diz? Essa é a grande questão. Romanos 8:7 e Tiago 4:4 são passagens bíblicas que mostram haver uma inimizade entre o homem não regenerado, seus impulsos e tudo o que o domina, né? O que domina o homem e distancia ele de Deus. Então, tem os impulsos do homem não regenerado, que não foi restaurado. Isso distancia o homem de Deus. Tem os impulsos do homem que domina ele e Deus. Aí se fôssemos colocar, tá Deus aqui e o homem ali e a ação de Deus, como Deus é, santo, puro, e o homem sujo, distante de Deus. Então, ele declara aqui nesses textos esse distanciamento do homem e Deus. Compreender quem é Deus é muito importante. Quando compreendemos quem é Deus, nos aproximamos dele, não porque somos obrigados e queremos fugir do inferno, mas porque amamos ele, queremos caminhar com ele, fomos regenerados. Alguém pode gostar de Deus, de assuntos espirituais, ser bondoso, mas a inimizade é moral e não sentimental. Tem bases teológicas e não sentimentais. Ela existe apesar de nossas boas intenções. Apesar das minhas boas intenções. Ela não é sentimental. Não é o teu choro sem arrependimento. Tem pessoas que tentam convencer os outros com sentimento. É o choro, é a cara de tristeza, a gente vai acabar cedendo. Deus não vê assim. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece nossas intenções. Então, diante de Deus, tenha boas intenções, porque Deus sabe que passa no teu coração. O segundo, como desfazer a inimizade? Como que eu posso desfazer essa inimizade? Ele nos propõe a paz em Jesus. Então, há uma inimizade, não há um diálogo, e a paz é proposta no Senhor Jesus. Ele nos estende a mão na pessoa de seu Filho. É obra de sua graça, é ato de sua bondade. Ele tornou isto possível. A cruz é o aceno do amor de Deus. A cruz nos une. Olhar para a cruz, olhar para Jesus, naquela cruz por mim e por você, nos une. Sem a cruz não há salvação. Sem a cruz não há compreensão de quem Deus é e o que Ele pode fazer. Na reconciliação, os dois não estão em campos opostos. Deus estava em Cristo. A cruz também foi dolorosa para o Pai. A cruz é uma proposta do Pai e do Filho. A Trindade não tem conflitos de relacionamento. É o Pai e o Filho se amam. O Pai e o Filho se amam. E juntos choraram por mim e por você. Há um preço. Mas Deus é grande, querido. Mas Deus nos ama. Se há uma definição de Deus, Deus é amor. Deus é amor. Você pega na história da igreja, na história do povo de Deus, quantas vezes o povo errou? Quantas vezes o povo errou? Pega Oséias,
A crise de Oséias, a mulher prostituta, e Deus manda pegar aquela mulher e levar de volta para casa. Ele diz, não, ela me traiu, sim. Meu povo me trai. E eu perdoo, você não vai fazer isso? Vai lá e pega ela. Deus nos fala a mesma coisa, queridos. Deus nos perdoa mesmo nossos erros. Na humanidade, tantos erros, e Deus perdoa. É o pecado que causa a inimizade entre Deus e o homem. Cristo morreu para levar nossos pecados. Cristo morreu para levar nossos pecados. 2 Coríntios 5,18, na linguagem de hoje, tem uma tradução bem interessante. Diz assim, tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele. Há uma inversão. Fala, é um inimigo, está distante, lados opostos. Agora vem para o meu lado aqui. Em Cristo isso é possível. E digo mais, somente em Cristo isso é possível. Terceiro, um episódio curioso. Tem uma narrativa aqui na nossa lição de uma história acontecida em 1965. Fala de alguns soldados japoneses que estavam numa ilha. A Segunda Guerra Mundial acabou em 1945. 20 anos depois, eles ainda achavam que a guerra estava acontecendo. E eles são resgatados daquela ilha ali, são encontrados 20 anos depois. E ele tem que convencer aqueles homens que a guerra havia encerrado. Eu fico vendo, aí a gente vai para a palavra, acabou a guerra. Mas tem gente que continua guerreando até contra Deus. Deus estende a mão, estende a paz, o perdão, e tem gente que continua brigando. A guerra acabou não há 20 anos, mas há 2000 anos. E tem gente que não reconheceu isso ainda. É a paz que vem de Cristo. Não há mais motivos para manter-se afastado de Deus. Ele nos reconciliou em Cristo e nos oferece a mão de amizade. A nós compete aceitar sua mão amiga e a igreja compete a compreensão de que ela chama os homens a refazerem o bom relacionamento com Deus. A igreja tem esta responsabilidade. A guerra acabou e nós temos que pregar, porque a mão amiga foi estendida. Quer nos sustentar, quer nos tirar do buraco, quer nos levantar, reerguer, levar para um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nos convida. Eu vejo um pai, uma mãe com um filho e vai caminhar, ele é pequeno ainda, a criança dá a mão ao pai, o pai vai conduzindo a criança, a mãe vai conduzindo a criança para onde tem que ir. Porque a criança pode cair, a criança não sabe o caminho. Nós damos as mãos ao Senhor Jesus, Ele nos conduz no seu caminho, nas suas veredas. Nossa responsabilidade. Então guarde bem, reconciliação. Essa é a palavra central que Paulo traz para a gente. Reconciliai-vos. Reconciliação, mudança, regeneração, mudança de vida radical. Temos esta responsabilidade. Reconcilie-se com Deus. Pregue reconciliação. E para pensarmos, primeiro, estamos separados de Deus por causa de nossos pecados. Somos inimigos dele, porque ele é santo. Deus não mistura. Esta inimizade foi criada por nós, seres humanos, e desfeita por ele, Cristo, na cruz. Em Jesus, Deus nos chama à reconciliação e nos oferece sua amizade em Cristo. Segundo, não há que possamos fazer, nada há que possamos fazer que venha nos reconciliar com Deus. Ele fez a reconciliação. É obra dele. A parte ofendida tomou as medidas para acabar com a inimizade. E a nós cabe aceitar seu gesto de amor. Quem está ofendido, estende a mão. Nossa imaturidade,
coisas tão pequenas, né? A gente briga quem está certo, quem está errado e não gera perdão. Deus é que sabe que nós erramos, mas estende a mão, estende o perdão. Agora aceite. Deus não está se diminuindo. É o amor dele que faz isso. Deus continua sendo Deus. Eu não quero Deus. Sofra as consequências disso. Deus é Deus. Deus não é pequeno, Deus é grande. E da sua majestade, Ele olha para nós tão pequenos e nos estende a mão. Reconheça isso. Terceiro e último, a igreja tem a responsabilidade de anunciar ao mundo que há uma reconciliação proposta por Deus e chamar as pessoas a fazerem as pazes com Ele. Convidar o mundo a fazer isso. E aí termino com a palavra final aqui. Evangelização e missões são a igreja dizendo ao mundo que Deus estende a mão amiga na pessoa de Jesus. Evangelizar. Aí você pode estar pensando assim, evangelizar o quê? Ter cruzada evangelística na igreja? Pode ser. Evangelizar é o pastor estar pregando, fazer um apelo? Pode ser. Mas evangelizar, testemunho. É todo dia, é você. É você pegar essa lição, estudar essa lição, agora aplique, coloca na vida, coloca em prática. Imagina alguém que vai para uma faculdade, um curso técnico, aprende uma profissão e fica só na teoria, nunca fez nada, nunca colocou nada em prática. É inútil o curso, perdeu tempo. Se nós conhecemos a palavra, lemos a palavra e a gente não pratica, nós estamos errando. Então estamos sendo egoístas, porque conhecemos a Deus, fomos reconciliados nele e não pregamos essa verdade para as outras pessoas. Que esse estudo nos leve a pensar a respeito disso, dessa grande responsabilidade de reconciliação com Deus, de pregar reconciliação. Paulo levou isso muito a sério. E faça com alegria, faça com satisfação, não pregue com tristeza, pregue dizendo assim, olha, eu encontrei Jesus e mudou minha vida, e seria tão bom que mudasse a sua também. Mas é uma ação que tem que partir de você. Fala isso para o seu amigo, pessoas que você ama e aqueles que você ainda não conhece, mas você pode ser um instrumento de Deus para pregar reconciliação. Que Deus te abençoe e coloque em prática tudo que nós pensamos aqui, estudamos nessa lição. Deus te abençoe, querido. Um grande abraço. Fique na paz.